Sabe qual o pior tipo de inimigo para uma nação? O que finge defender o seu país, mas sai por aí pedindo que ele apanhe. Foi assim que em certo dia chegou ao rei de uma terra distante a história de que um país soberano, diverso, rico em recursos, que esse país estaria fora de controle. Um ex-morador desse país, que se dizia patriota, deixou o território antes mesmo de ser questionado. E lá de longe começou a sussurrar no ouvido de quem queria escutar. Disse que as decisões do seu país estavam perigosas e que talvez um castigo externo faria o povo baixar a cabeça. E se orgulha de ter conseguido convencer esse rei de que esse povo do seu país precisava de correção. Porque o rei ouviu, não por compaixão, imagina, mas porque a narrativa lhe convinha. Esse rei dizia que havia desequilíbrio na balança. Dizia que sua própria terra estava em desvantagem. Mas quem olha os números sabe, era o exato contrário. Quem sempre lucrou foi ele, o rei. Mesmo assim, o rei impôs sua vontade. Ordenou que o suco se tornasse artigo de luxo, que o café perdesse vantagem, que o ferro esperasse comprador. E chamou isso de ajuste, de proteção ao seu povo. Mas o que fazia era bem mais simples. Usava o discurso desse ex-morador para justificar uma punição. Na prática, algo bem mais complexo. Tentava empurrar aquele país para uma crise. Comida mais cara, empregos ameaçados, exportações travadas. Uma medida que não punia o governo, punia o povo. Mesmo assim, teve quem aplaudisse, quem dissesse que o preço era justo. Vejam que no mesmo dia que a pena foi anunciada, uma pequena ala, mas bastante barulhenta desse mesmo país, prestou homenagem pública ao rei que os feria. Freud explicaria, mas a história tem pressa. O país, então, começa a se mexer com cautela, mas se move, usando o relógio e o cérebro a seu favor. Inicia ensaios de que acordos podem já não ser mais os mesmos. E já pensando que contratos podem ser encurtados, os comerciantes já começam a buscar por saídas, rotas alternativas. É cedo para saber o que virá a partir da medida megalômana do rei imposta ao país. Mas não é cedo para entender que nenhum país digno se curva por um capricho alheio. Se o suco ainda não encontrou novas taças, pode estar a caminho. Se o aço ainda não forjou outros acordos, já há mãos desenhando moldes. E se o café ainda não adoça novas rotas, talvez já esteja sendo passado. Porque quando um país é forçado a pensar diferente, ele pensa. E quando pensa, cria. Quanto ao ex-morador, diz que ainda segue longe do seu país, fisicamente e moralmente. Sem cargo, sem utilidade, sem coragem de encarar as consequências por ter antecipado sua própria ruína, e talvez sem o respeito nem do rei que o usara, sendo o mais grave o clímax que antecede a moral da história. O sequestro da ideia de amor à pátria por atores que na verdade a golpeiam pelas costas, lhe encomendam machucados e destruição. Quem ama a casa que construiu não entrega a chave para quem quer demoli-la.